A guerra, ela é inerente ao ser humano, né? Desde a história, a pré-história da humanidade, nós temos guerras, cada uma com intuitos e objetivos específicos, e a gente vai poder pensar aí essa guerra como um erro, e cada vez mais que o homem evolui, que o homem avança, que o homem progride, a guerra ela vai aí se tornando cada vez mais problemática, não é mesmo? Por que a humanidade está em constante guerra? É a segunda pergunta que a gente tem que se fazer. E perceba que, como é o tema, a gente precisa abordá-lo na sua completude dentro da tese, não é? A tese ela não pode se restringir apenas a um aspecto do tema. Deve ser direcionada a toda a sua completude. E, por fim, a terceira pergunta: qual o valor da guerra para ele? Ele retoma quem? O homem, né? O homem aqui como metonímia do singular representando o plural, toda a nossa humanidade. Então a gente pretende aí falar um pouquinho da estrutura textual. A gente está falando do texto dissertativo argumentativo, ok? A gente pretende levantar, sobretudo, os nossos professores de humanidades estão aqui para que a gente possa construir argumentos e repertórios para depois a gente pensar essa reflexão crítica sobre a realidade que nos cerca. Cara, falar de redação, falar sobre temas, sobre abordagens de tese e de argumentos, nada disso adianta se a gente não trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida. Né? A gente discute, a gente debate em sala de aula, justamente para que a gente possa ter uma maior criticidade acerca da realidade à nossa volta. Tranquilo? Então, o primeiro passo aqui seria, eu queria que vocês, todos estão com caderno, caneta, lápis, borracha, todo mundo aí vai começar a construir um texto dissertativo argumentativo comigo, beleza? Qual seria o primeiro passo para construir um texto dissertativo argumentativo? Pensar o nosso projeto de texto. Projeto de texto é um conceito aí que vem do Enem, beleza? A gente está pensando aí a construção, a estrutura prévia do nosso texto. E a gente precisa, sobretudo, construir uma organização lógica que nos permita embasar os nossos argumentos e comprovar a nossa tese. Pergunta? Então, a gente vai pensar em a entrega da redação até o dia 8/4, 8 de abril, que vai dar numa sexta-feira, tá? Então, até dia 8, até a última aula dessa semana, você entrega para o seu professor. Seja a Carol, seja o Henrique, seja a Ângela, ou seja eu aqui na Asa Sul. Então, o que você vai fazer? Escolha um repertório para contextualizar o seu tema. É o nosso primeiro passo. A gente já sabe o tema. Então, agora a gente precisa fazer o quê? Introduzir a temática no início do nosso texto. Beleza? Como a gente argumenta, a gente não pode pensar que a tese é o primeiro passo, apesar de ser o mais importante. Né? A gente precisa perceber que a contextualização, a adequação do interlocutor ao nosso processo argumentativo é fundamental para a comprovação. Beleza? Então, antes, a gente precisa construir a apresentação e a contextualização do tema. Eu vim, né, para cá pensando em algumas ideias. Que tipo de repertório você pode usar para esse tipo de tema? Há diversos tipos de guerras, né, que existem e que são infinitos os exemplos que a gente pode utilizar. Penso muito em Primeira e Segunda Guerra Mundial, penso muito na Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética. Como eu sou professor de literatura também na Asa Norte, penso muito na Guerra Guaranítica, não sei se vocês vão lembrar na primeira série, o pano de fundo ali do Uruguai, de Basílio da Gama, no arcadismo, a luta entre os jesuítas e as tropas luso-espanholas em conquista do território ali brasileiro perto do Uruguai, né? Então a gente tem aí variados exemplos, não só na história do Brasil, na história mundial, né? A gente pode pensar aí também questões que envolvem guerras na pré-história, na antiguidade clássica, na Idade Média, as cruzadas, por exemplo, né? A gente pode pensar aí também as variadas guerras de conquista de territórios de Grécia e de Roma na antiguidade, né? A Guerra de Troia, por exemplo, também aí é um pano de fundo para as nossas primeiras epopeias construídas que vão dar início à literatura ocidental, Ilíada e Odisseia, né?
Então temos várias possibilidades. Escolha o seu repertório. Escolheram já? Quem já escolheu, levanta a mão. Pensa aí para a gente poder avançar. Escolha um repertório para contextualizar o tema, seria o nosso primeiro passo, ok? Se você parar para pensar, você vai ter outros tipos de contextualização que não apenas a exemplificação por alusão histórica, né? Não basta apenas um exemplo de guerra. Eu posso ir quê? Eu posso ir na literatura, posso ir nas artes, eu posso ir nos pensadores, nos filósofos, nos sociólogos, historiadores. Então, será que existe algum filósofo que fala especificamente da guerra? Será que existe algum historiador, alguma frase, alguma citação, alguma música que fale sobre guerra? Já viram aquele filme Até o Último Homem? Perfeito, né? Aí um soldado lutando na Segunda Guerra Mundial, que vai aí preferir não pegar em armas. É um grande filme, revi esses dias, vale muito a pena, tem muito a ver aqui com a nossa temática. E aí, escolheu? Podemos avançar? Esse primeiro passo é muito tranquilo. Diga. Com toda certeza, né? Como pais, ele gosta muito de abordar linguagem conotativa, sobretudo literária, é interessante também esses repertórios artísticos, né? Seja na contextualização, seja na comprovação de argumento. Sempre falo para os meninos, é muito interessante utilizar a arte como comprovação. Por quê? Como Aristóteles disse, a arte é imitação da realidade, de modo mais profundo. Então a gente acha que arte não serve para comprovar argumento, pelo contrário, né? É excelente e muitas vezes uma fuga do senso comum. Agora, com o repertório sociocultural da contextualização selecionado, próximo passo é relacionar a abordagem do tema. Diga. Olha, eu concordo no sentido de não é querendo sobrepor a ciência sobre a arte. O Enem ele fala muito sobre isso, né? A cartilha do estudante, a cartilha da redação. A gente pode comprovar por meio científico, pode comprovar por meio artístico. Mas a variabilidade e a conseguir passar por todas essas áreas é fundamental. Então não seria sobrepor um sobre o outro, mas abordar os dois de um modo mais diversificado. Não ficar só em um, também não trazer só citações filosóficas para o seu texto, não ficar só nos repertórios históricos, mas conseguir fazer essa passagem a ponto de fazer com que a gente entenda que tudo é uma coisa só, que tudo está relacionado, que tudo é interdisciplinar, tá bom? Agora o mais importante, você selecionou o repertório e agora você precisa relacionar a temática. Como que eu garanto uma boa introdução, uma boa abordagem do tema? A boa abordagem do tema é aquela que relaciona o repertório sociocultural às palavras-chave do tema. Volta no tema e tenta identificar as palavras-chave. Eu, já aqui selecionei, já coloquei de verde para vocês. Homem, concorda? Por quê? Porque é ele que faz a guerra. Os próprios erros, então já perceber que existe um certo direcionamento aqui. Ah, professor, mas eu quero, porventura, defender e trazer aspectos positivos, desenvolvimento científico, tecnológico, entre outros. Posso? Pode. Você precisa, antes, entender como o tema se constrói, para depois você ir para a construção do seu posicionamento, que é a ideia central do texto dissertativo argumentativo. Você não constrói um bom posicionamento se você não analisar profundamente e complexamente a realidade. Não é colocar a sua perspectiva acima de tudo. É confrontar a sua perspectiva com o que os dados te dizem, com o que os dados te mostram. É diferente. E aí é essa realidade que vai te dizer se o seu posicionamento ele é coerente, ele é problemático, ele é contraditório, mas se você ainda assim quiser defender o seu posicionamento porque você tem mais argumentos para isso, vai fundo, né?
O interessante é defender por meio da argumentação, e não por meio do grito, né, ou não por meio da violência. Não faz parte aqui do processo argumentativo que nos envolve. Ok? Próprios erros, humanidade, constante guerra, valor. Essas aqui são as nossas palavras-chave que você precisa trazer para a abordagem do tema. Até então, a gente não se posicionou. Perceba que estamos lidando com fatos. Qual a diferença da tese para o fato? A tese ela pode ser discordada, ela pode ser contrariada, existe uma antitese. A informação não. A informação não existe posicionamento contrário. Seria fugir da realidade. Então, até então, eu estou trabalhando apenas com a apresentação de informações. Agora sim. Agora, muito cuidado. Todo mundo já tem proposta aí em mãos? Aí atrás não receberam? Cadê a Ângela? Não receberam, gente? Vou tirar mais cópia, beleza, massa. Então vai chegar aí. Mas o que é interessante é começar a se perceber que eu preciso, prestem atenção, olha só. Eu preciso, antes de tudo, ler os textos motivadores. Né? Não vamos nos prender a ele, nós já sabemos disso, mas precisamos considerá-los, porque eles já trazem aí certas perspectivas. Então, olhar para o primeiro texto, que é uma tirinha da Mafalda, já introduz aí interessantemente a temática, né? Estamos falando aí do potencial destrutivo da guerra. Nítido. Perfeito, podemos começar por esse ponto. A guerra é sinônimo de destruição. É aquela ideia, né? Ela vai te dar um direcionamento, ela não vai querer que você aborde trechos ou o próprio posicionamento dos textos, mas ela vai te dar um direcionamento. Não significa que você precisa seguir, mas significa que são as informações selecionadas para te dar uma maior noção e uma maior percepção dessa temática na realidade, beleza? Então, por isso que a gente tem que considerar. Se você discorda, é um grande momento para a gente poder fazer interligações. Lembra do hipertexto? A relação textual que me liga a variados outros tipos de textos? É agora o momento da gente fazer isso. Né? Então, o que a tirinha da Mafalda me traz? O que o texto número 2, motivador, que é um texto lá do site Politize, vai me dizer? A ideia de que a guerra ela é uma característica inerentemente humana. Ela está em todas as etapas da humanidade. Então a gente precisa pensar a guerra na pré-história, a guerra na antiguidade clássica, a guerra na Idade Média. E quais são os motivos que levaram um homem a guerrear? Tá bom? Será que esses motivos realmente valem a pena? Será que a guerra era a única saída para se resolver aquele tipo de problematização ou de conflito? A gente precisa se perguntar isso. Gosto muito do texto motivador número 4. O texto motivador número 3 é uma citação, né, de Stephen Hawking. Ele vai dizer que o homem ele tem um grande potencial de autodestruição devido à sua própria criação de guerras. Mas o texto 4, ele já vai trazer aí a cultura como fator predominante para a gente pensar esse tipo de problemática. Então a gente tem seres mitológicos como Marte, como Ares, que representam a guerra e que já está abordado no seu texto motivador, portanto, tente fugir disso, mas como seres que realmente representam uma conquista e uma inovação da realidade. É necessária a guerra em alguns momentos? Podemos pensar que sim. Em quais? Né? Eu estou aqui levantando, né, questões que os nossos professores de humanidades eles vão aí aprofundar. Aqui eu estou pensando mais estruturalmente essa primeira questão, fechou? E depois eu trago possibilidades de tese e de argumentos que eu selecionei para tentar aí dar uma instigada na criatividade de vocês. Diga, senhora. Oh, ótima pergunta. Qual é seu nome? Flora. Olha o que a Flora perguntou. Todo mundo ouviu? As perguntas do tema precisam ser respondidas ao longo do texto inteiro? Diria que sim, precisa estar relacionado, né? Sobretudo, partindo-se da tese. Né? Como são 3 perguntas, a gente precisa condensar essas respostas. A gente não pode separar, faz tudo parte de uma coisa só.
Então, por que o homem está em constante guerra? Ele vai nos levar à autodestruição? Qual é o valor da guerra para este homem? Não é para você, não é para um determinado momento. Qual o valor da guerra para a humanidade? Pensando historicamente. Beleza? Então você vai ter que responder essas perguntas e condensar aí numa tese, e já argumentando, você está necessariamente abordando as respostas. Respondido? Ok? Qualquer coisa você fala. E aí, gente? A partir dos textos motivadores, né? A partir dessa relação já estabelecida, você consegue fazer aí uma ponte? Já consegue pensar aí talvez numa série, num livro, num quadro que relacione aí a temática e traga novas abordagens para o seu tema? Isso daqui é apenas um levantamento e uma análise, para que depois a gente possa se posicionar. Existe aí tanto um estudo, uma técnica científica que a gente chama de dedutiva, quanto indutiva. Vocês conhecem? Aquela que faz a gente afirmar e depois ver se ela se comprova, ou a gente primeiro analisa e depois afirma. Eu prefiro essa segunda opção. Prefiro analisar a realidade, trazer os temas, analisar os textos motivadores, relacionar com o meu repertório historicamente construído por mim, para que depois eu veja qual o melhor posicionamento a se tomar. Será que eu defendo a guerra? Será que eu abordo só elementos positivos? Ou será que eu vou atacar? É mais fácil atacar, concorda? Mas, ao mesmo tempo, é também necessário, às vezes, falar dos aspectos positivos. Trago a minha contribuição para vocês discutirem, né? A gente tem aí um foco no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, sobre o qual os professores vão abordar, mas eu também trago aqui algumas ampliações dos textos motivadores para ajudar vocês. Como eu disse no início, sou professor de literatura, sou mestre em literatura pela Universidade de Brasília, estudo Machado de Assis, Lima Barreto, né? Esses caras aí que vocês estudam, que vocês conheceram, né, por meio de Maria Helena, Dani, Luciana, grandes professores de literatura que nós temos aí no Sigma. E aí, eu trago uma contribuição para vocês. Primeira ampliação da temática. Se liga. Quem lembra de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Introdução. Quem lembra, quem conhece, quem já ouviu falar, quem já estudou? Todos vocês, né? Introdução do realismo brasileiro em 1881. Perfeito. Machado de Assis. Nós temos um grande personagem já em Memórias que vai aí ser o foco de uma outra obra do Machado que se chama Quincas Borba, em 1891. E é muito interessante porque ele tem uma filosofia chamada humanitismo. Vocês lembram dessa filosofia? Vocês lembram tanto que o humanitismo de Quincas Borba é convencível? Quando a gente lê, você fala, caraca, nunca tinha pensado nisso, realmente, como o próprio Brás Cubas faz, né? Nossa, nunca tinha pensado nisso, concordo realmente com você. Mas Machado está concordando com a perspectiva de Quincas Borba? Está criticando. É uma sátira, não é isso? É uma ridicularização. O que o humanitismo do Quincas Borba vai me dizer? Uma filosofia que tenta explicar todas as dores do mundo. Vai dizer que a guerra, que a fome, que as desigualdades sociais são justificáveis. Por quê? Porque fazem parte da vida. E se fazem parte da vida, já é justificável. É o que o Quincas Borba vai dizer. E aí ele aborda a questão da guerra de um modo realmente muito interessante. E aí eu queria ler esse trecho para a gente poder discutir posteriormente. Se liga. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas. Mas, rigorosamente, não há morte, há vida. Porque a supressão de uma é princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra.
Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. Isso daí é um trecho, uma passagem muito famosa, né, de Quincas Borba. A ideia do vencedor, as batatas. Então, se eu tenho duas tribos lutando por um campo de batatas, e o campo de batatas é fundamental para a manutenção da vida, dividir não vai resolver o problema. Por quê? Porque não tem batata para todo mundo. Então, ou a gente guerreia para manter a vida em progresso, ou a gente divide e acaba com a humanidade, porque todos vão morrer de fome. Não é isso? E aí ele vai dizer: não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, neste caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então é importante aí pensar a guerra como benefício para quem? Obviamente para o vencido. Perdão, para o vencedor, né? Então o vencedor ele vai se beneficiar e vai conseguir impor suas ideologias, impor seu modo de pensar e de se organizar socialmente. Mas qual é o problema do humanitismo de Quincas Borba? Alguém perde. Ao vencido, ódio ou compaixão. Qual a função do vencido? Né? Então a gente pensa o humanitismo como uma justificativa e como uma simplificação dos conflitos humanos. Eles são necessários realmente para progredir? Será que a guerra é a única opção? Mais uma vez, né, aquela pergunta que a gente fez no início. E aí, assim, a gente tem várias obras do Paes, né, da terceira etapa, principalmente, que abordam essa questão. Carlos Drummond de Andrade, vai ser um poeta que vai falar bastante sobre esse contexto da guerra, mas eu trouxe outra menos famosa, porém tão profunda quanto. Flora, levanta a mão. Fica à vontade, é interessante esse debate, eu gosto de perguntas mesmo. Cara, a gente pensa a guerra principalmente entre o conflito entre nações, né? Conflitos armados, sobretudo. E aí o texto motivador número 2 e 3, eles abordam a questão do direito humanitário internacional. No século XIX, né, nem tinha ainda essa ideia da ONU, da Organização das Nações Unidas, enfim. E é interessante pensar as 4 convenções de Genebra que é citado nesse texto, né? Condições para que a gente possa resolver pacificamente conflitos internacionais. Então surgiu aí após a Segunda Guerra de Independência Italiana. Então a gente precisa pensar essa intervenção nesse sentido internacional, né? Nessa relação entre as nações. Como resolver isso? A partir do debate, eu acho realmente muito utópico, mas é o primeiro passo, né? Então a gente não pode ir direto para a guerra. O conflito da Rússia e da Ucrânia me mostra muito isso, né? Então, primeiro debate, depois, quando todas as alternativas não funcionarem, aí a guerra é a última opção. Mas a gente precisa antes tentar, né? Evitar a guerra. Não há bombas limpas. Olha que epígrafe fundamental. Já começaram a estudar Hilda Hilst? Os poemas aos homens do nosso tempo? Cara, pesado, denso, complexo e necessário, sobretudo, né? A gente fala aí de poemas que são necessários aos homens do nosso tempo, de hoje, de amanhã, de ontem. A gente precisa tentar subjetivar o debate para que a gente possa ter outros pontos de vista, concorda? Porque a arte me fornece isso. Às vezes a gente acha que a arte não é fundamental. Cara, eu acho a maior besteira que a gente pode dizer. A arte é necessário. A arte é a atividade humana. A arte é a evidência de outras perspectivas e o aprofundamento da realidade. Supra-realidade de Aristóteles, não é isso? Intensificação de elementos que no cotidiano às vezes a gente não consegue enxergar. E a arte me mostra. Não há bombas limpas. Como você interpreta isso? Boa. Não existe justificativa, não existe respaldo, não existe perspectiva positiva para a guerra. Sempre saímos perdendo, até mesmo o vencedor.
né? E aí eu acho que Hilda Hilst responde o Quincas Borba no humanitismo, concorda? E concorda, sobretudo, com Machado de Assis. Então, se Machado de Assis está satirizando a perspectiva filosófica de Quincas Borba no humanitismo, Hilda Hilst vem aqui para realmente trazer uma carga mais dramática para a guerra. E aí esse poema belíssimo, né, que a gente pode tentar destrinchar, mas sobretudo aí refletir. Bombas limpas disseram, e tu sorris, e eu também. E já nos vemos mortos. Um verniz sobre o corpo, limpos, estáticos, mais mortos do que limpos. Exato. Nosso corpo de vidro rígido, à mercê dos teus atos, homem político. Bombas limpas sobre a carne antiga? Vitral esplendente e agudo sobre a tarde? E nós, na tarde, repensamos mudos. A limpeza fatal sobre nossas cabeças. E tua sábia eloquência, homens hienas, dirigentes do mundo. Lembrei do tema do Paz UNB, que fala sobre o riso. A gente abordou em sala, né? Nós, meninos ali da Asa Sul, quando a gente pensou qual a função do riso. Né? Como rir hoje, no meio de tanta catástrofe? O que seria o riso aí? Quem ri? Representa bastante, né, uma posição social. E aí, já queria passar a palavra para os professores, poder abordar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, outros conflitos também, se forem aí oportunos, para depois a gente pensar aí na construção de teses, de argumentos possíveis para auxiliá-los aí na construção desse texto. Fechado? Primeira parte, ok? Alguma dúvida? Então, a gente, só retomando, construiu um repertório para contextualização, relacionou, abordando com a temática os textos, as palavras-chave do tema, e pensou aí a abordagem dos textos motivadores e as suas relações para a construção de uma tese profunda a partir de uma análise realmente verdadeira da realidade. Fechou? Passo a palavra aí para os professores Flávio e Robson. Obrigado, obrigado. Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Aplausos. Aê, agita. Amores e amoras, boa tarde. Boa tarde para Águas Claras. Boa tarde, Asa Sul. Boa tarde, Asa Norte. Boa tarde para quem é jovem ainda. Boa tarde para quem é jovem, mas está se sentindo velho hoje. Isso. Senhoras e senhores, projetos como esse, eles têm um objetivo pedagógico específico, estudado, analisado. Nada é por acaso, tem um sentido. Nós entendemos as dificuldades de vocês compreenderem isso num primeiro evento, mas eu gostaria de pedir novamente, se possível, ficar no auditório. A necessidade de ir ao banheiro e tomar água é compreensível, mas vamos fazer isso de forma racional, porque a escola funciona, a escola é um organismo vivo e nós precisamos respeitar os limites. Dentro do auditório, conversas paralelas, elas atrapalham mesmo quem está no microfone. Esse é o primeiro de uma série de um monte de eventos que nós vamos fazer, principalmente com o terceiro ano. O foco no PAS 3 é um dos principais objetivos que nós temos. Preparando você para o PAS, trabalhando todas as possibilidades que nós temos dentro das nossas condições, e até mesmo muitas vezes buscando agregar valores, nós entendemos que você também vai ser preparado, de certa forma, para o Enem e para os vestibulares externos. Talvez você não entenda isso, mas uma aula como essa de redação tem um valor muito maior e muito mais relevante do que você estudar simplesmente por uma prova ou ter uma aula simples e pura que não tem assim, um tema tão abrangente e tão importante para vocês na terceira etapa. Trabalhar com geopolítica, com guerra, trabalhar com propriedades da escrita é um dos fundamentos que vai determinar muito do seu sucesso no PAS 3. Então, assim, eu sei que nós temos todas as dificuldades, mas da mesma forma que eu hoje posso, distante de vocês, distante dos meus pares, estar sem máscara e entender que isso é um ganho pós-pandemia, eu acho que está na hora de nós nos livrarmos dessa amarra
professor, mas foi lá no nono ano, agora eu caí no terceiro, e a gente vai repetindo isso e acaba virando aquela mula sem cabeça da Expo Brasil, que vocês me explicaram tão bem. A gente começa a acreditar que aquilo existe. Então, essa coisa assim, vem para o terceiro ano. Uma aula como essa é para ser assistida, reassistida e entendida, para ser aplaudida novamente. Então, aplausos para a excelente aula de redação que vocês tiveram. E para auxiliar, e para que a gente possa auxiliar esse processo de aprendizado, para a gente possa nortear essa redação que vai ser entregue, vamos repetir, vai ser entregue na escola, com um prazo de... Ótimo. Muitos não leram porque não tinham recebido ainda, então a ficha está aí, você vai entregar essa redação, e nós estamos inaugurando um novo momento da escola, um momento de parcerias, hoje com a parceria da cadeira de redação, com a cadeira de Humanidades, representadas por Paulo Macedo e Flávio Bueno. E para nortear o trabalho e iniciar a apresentação de Geopolítica, Paulo Macedo. Que tristeza, vem sentar na frente, mas vamos embora. Olha só, a gente vai pegar um recorte temporal do século XXI. A gente parte do iniciozinho do século XXI. Um pouco antes, quando é que começa o século XXI? Ano? Bob, 2001 marca o início do século XXI, mas em 2000 teve um probleminha. Bug do milênio, né? Bug do milênio. Eu tenho uma dúvida. O bug do milênio não gerou um conflito armado, mas poderia ter gerado um caos dentro da sociedade mundial? Sim. A gente tinha a possibilidade da quebra de todo o sistema de informática do mundo? Sim, isso era o bug do milênio. A quebra de todo o sistema de informática do mundo. Isso poderia gerar um caos? Será que necessariamente, Gui, guerra tem que ter bomba? Olha que legal. Mas aí a gente vai entrar no século XXI. E quando a gente entra no século XXI, qual o marco histórico da mudança geopolítica para a humanidade? Alguém sabe? Dia 11 de... O que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001? Olha, nós vamos fazer um recorte e nós vamos usar a guerra de uma forma material, de uma forma abstrata e de uma forma seletiva, e aí nós entendemos, nós três, que esse vai ser o valor da guerra para nós da geopolítica. Primeiro que o ano 2000, o ano do bug do milênio, foi um ano muito produtivo para mim, Paulo. Fui feliz. Não vou contar aqui, vou deixar nas entrelinhas, mas me lembro. Ok, tudo bem. Foi bom o ano 2000. 2001, há uma ruptura. Lembro muito da aula do Cássio Tunes. Cássio Tunes deu essa aula à noite, na aula de história, no dia 12 de setembro. O que nós temos aqui é um marco. É um marco que vai determinar uma geração. Não a de vocês, porque talvez vocês estudem e não entendam a importância. Mas essas 5 pessoas que estão no palco lembram bem do 11 de setembro e de como isso conduziu a nossa vida. No 11 de setembro, o atentado terrorista. No dia 12 de setembro, eu queria atacar a Arábia Saudita. No dia 13 de setembro, eu detestava todos os árabes. E no dia 14 de setembro, eu descobri que eu queria anexar o Oriente Médio, porque todo dia a televisão me bomba. Televisão. A internet está caminhando. Eu acompanho o jornal. E todo dia, quando vai dar a notícia do 11 de setembro, a cara do terrorismo, ela aparece. Ela tem barba, ela tem turbante e ela tem religião. E isso é uma guerra. A gente começa a partir do 11 de setembro a travar uma guerra de 2 mundos. O mundo ocidental e seus valores e o mundo oriental com foco no Oriente Médio e na religião islâmica. Nós começamos a achar que todo árabe é islâmico e é assim desde então. Muitos de nós continuamos a entender que alguém que reza para Alá não é uma pessoa legal. Esse Alá aí, não sei, pode explodir a qualquer momento. E isso vem do 11 de setembro. O 11 de setembro ele cria toda uma cultura de adversidade.
O 11 de setembro cria uma comoção. Flávio, me lembro de Flávio passeando pela esplanada, pedindo para Deus ajudar a América. E era um Deus seletivo. Era um Deus seletivo? Rapidinho, repassa comigo. Grupo responsabilizado pelos atentados de 11 de setembro. Al-Qaeda, líder da Al-Qaeda, lugar onde ele se esconde, teoricamente, Afeganistão. Beleza, quantos aviões? 4, né? 4 aviões, né? Cada torre recebe um avião, Pentágono mais um, e o voo 93, né? Foi derrubado pelos próprios passageiros. Tudo bem? Mas tem até um filme legal sobre isso. Tá lá. Toda a combinação. Tem os áudios. Teoria. Né? A partir daquele momento... Celular ligado do espaço aéreo. Em 2001, o áudio é assim. As pessoas que tomaram o avião, ligando para os seus familiares lá de cima. Hoje, quando a gente está viajando, a gente consegue fazer isso, não consegue? Fazer ligação lá do alto? Ai, nem sempre. Depende muito de qual avião para poder ter ligação. Pois é, ligaram, mandaram mensagem. Não desistam. Nós somos maiores do que o terror. Não levantem a cabeça, povo americano. Nosso governo vai dar jeito. Nós somos a América. Esse é o áudio do 4º avião. Que os passageiros tomaram e não permitiram que fosse lançado sobre a Casa Branca. Todo mundo sabe o que é a Casa Branca? O símbolo da união do povo americano. Abraham Lincoln, enfrentando a guerra de secessão, disse não para a reforma da Casa Branca. Mas a gente não sabe se vai ganhar, se vai... Não interessa. Vai ser o símbolo de união do povo. E eles são fanáticos por aquilo. E aí eles criaram o 4º avião. Ou tinha o 4º avião. Cadê os pedaços? Bob, é o seguinte. Posso só fazer um... Claro, por favor, irmão. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Por que a gente decidiu começar a moçada com 11 de setembro e por que isso é importante? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio. Eu acho que eu sou professor de geografia. Em algum momento eu fui, sei lá. Mas por que a gente decidiu começar do 11 de setembro? 11 de setembro é uma data marcante, é uma efeméride. Confere. 10 anos antes, a gente tem o quê, moçada? O fim da... Consequentemente, a gente tem um fim do quê? Consequentemente, a gente tem um fim do quê? Da guerra... Entenderam? Tudo bem? Fim da União Soviética faz surgir uma necessidade. Ou seja, surge uma nova ordem mundial, essa ordem é chamada de ordem o quê, moçada? Unimultipolar. Unipolar porque a gente passa a ter hegemonia. Hegemonia de quem? Fala para mim. Hegemonia o quê? Militar. Mas do ponto de vista econômico, a gente tem o quê? Múltiplos polos de poder. Confere? E dentro desse cenário, um ponto é muito importante. E que ponto é esse? A gente reconfigura... 10 anos depois, com a hegemonia, moçada, dos Estados Unidos, a gente reconfigura a noção de guerra. Nós temos alguns eventos na nossa história, moçada, que mudam um pouco a visão do que é uma guerra. Talvez as famosas guerras dos 30 anos e guerra dos 80 anos, né, que foi findada pela Paz de Westfália, 1648. Depois, moçada, a gente tem o quê? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial como guerras totais, ou seja, guerras que envolvem todas as atividades, todos os setores produtivos de uma sociedade. E o 11 de setembro com a famosa guerra ao terror. A famosa doutrina, o que, moçada? Bush. A doutrina Bush ela não era somente, meninos e meninas, uma doutrina de tentativa de expurgar ou de exterminar o terrorismo. E esse terrorismo que o Bob falou tinha cara mesmo, porque você jogou Counter-Strike, você jogou Call of Duty. E lá você tem uma arma chamada K-47 e a face de um muçulmano sendo travestida de terrorista 100% dos fatos. 100% dos tempos. Ou seja, você está sendo fundamentado, você está sendo inserido dentro de uma lógica de um outro modelo de guerra, que já foi configurada dentro da Guerra Fria, que é uma guerra simbólica, uma guerra de narrativas. Tem uma expressão na história que é muito bonita, chamada economia de memória. E o que significa uma economia de memória, moçada? As memórias são fabricadas para serem lembradas.
como também podem ser fabricadas para serem esquecidas. E você é lembrado todos os dias que islamismo é sinônimo de quê? De terrorismo. Por isso que o 11 de setembro é tão marcante. E ele marca definitivamente o quê? Como que uma guerra ela vai para muito além do simples fato de você atirar no inimigo, numa trincheira, num campo de batalha. Lembra do discurso do George W. Bush, Bush filho? Quem não está conosco, está contra nós. Eu não sei vocês, mas você fala. Eu sinto. Pessoal, primeira parte então da nossa aula, introdução, é 11 de setembro. Nós começamos a criar uma guerra que não é essa guerra de conceito. É uma variação que você tem de sentimentos, de memórias. Aí muda aí para nós. A primeira ação, então, é achar um culpado, porque a América está ferida, porque o Ocidente, representado pelos Estados Unidos, está ferido. E nós aqui, nós vamos nos movimentar, né, nesse sentido. Então, como o Flávio disse, nós começamos a fabricar memórias. E aí achamos culpado. Não esse que está no slide. O culpado é o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. Eu vou invadir o Afeganistão porque é ali que está o Osama Bin Laden. Mas eu começo a apontar e dar nomes a esses culpados. Então você começa a produzir uma narrativa, que vocês vão usar muitas vezes na redação, que necessariamente não condiz com a verdade, mas que naquele momento gera uma comoção. Israel é criado porque se estabeleceu uma comoção global. E aí nós demos um espaço para Israel. O Japão é refeito porque existiu uma comoção em torno daquela situação e outros interesses. E aí nós refazemos o Japão. E esse sentimento de comoção ele é utilizado geopoliticamente, muitas vezes, num sentido que é muito mais perigoso do que uma arma de fogo, mas num sentido de poder, de materialidade desse poder geopolítico. Olha só, a Flora tinha falado, Flora. Você tinha perguntado como que a gente trabalharia numa lógica de um repertório a perspectiva da utopia em relação ao não ter guerra, tá certo? Repertório, moçada, ter na ponta da língua alguns atores que são fundamentais. Talvez um dos mais importantes dele, o Raymond Aron, falava o seguinte, que o contrário da diplomacia é a guerra. Parafraseando Padmé, Star Wars, né? Não se esqueçam que a força não tem bom senso. O Império fez o que, moçada? O Império fez, ou foi feito, perdão, a partir da força do Jedi. Foram os Jedi que fizeram que, moçada, o Império se fortalecer. Confere? A força no planeta se faz no sistema internacional de Estado, a base do quê? Da força. E não interessa quem eu estou destruindo. Não interessa quem eu vou destruir. Não interessa quem eu vou fazer você acreditar que é certo ser destruído. Interessa o que eu destrua. Ótimo. Olha para mim. O Robson puxou e o Flávio concluiu aqui. O que fez com que a gente criasse o Estado de Israel? O que fez com que a gente desenhasse a face do que é mal através da imagem de um islâmico ou de um árabe? Que poder é esse? Que força é essa? O que dentro do século XX, entrando para o século XXI, serve de força para manipular? Informação. Domínio da informação. E aí a gente tem, quem é que vende para o mundo a necessidade de você abraçar Israel? A informação cedida através das imagens do Holocausto para que o mundo tenha piedade do povo de Israel. Quem é que simplesmente vende a informação da necessidade de recuperar um Japão 10 anos depois de ter jogado 2 bombas atômicas lá? Estados Unidos, porque existe um mal maior chamado comunismo, que cresce na Ásia. Quem é que simplesmente vende para o mundo, volta lá, Flávio, quem é que vende para o mundo a ideia de que a culpa começa aqui e é só de um tal de Talibã, de um tal de Al-Qaeda e de um tal de Osama Bin Laden? E que a partir daí todo e qualquer árabe, islâmico, torna-se um terrorista em potencial. Árabes islâmicos que, em 1979,
Essa é a narrativa. É assim, ó. Eu, Estados Unidos, eu não posso entrar numa guerra. Eu vou fortalecer, vou dar armas. Eu, Europa, não vou entrar na guerra, vou fortalecer, vou dar armas, porque eu tenho grupos que estão lutando contra russos. Tudo bem? Onde é que você vê isso? Onde é que você vê isso? Estados Unidos e Europa dando armas para as pessoas lutarem contra a Rússia. No Afeganistão. No final dos anos 70 e 80. E aí... Não, mas eles não vão ter mesmo, não. É só para fazer um... Mas em 79 teve uma guerrazinha envolvendo a União Soviética. Em 79 teve uma guerra envolvendo a União Soviética tentando tomar o Afeganistão. E aí, naquele momento, o Afeganistão recebe ajuda direta do Ocidente e dos Estados Unidos. Inclusive, um jovem que fez escola de guerra norte-americana, filho de um saudita, com 22 irmãos, morava na região do Texas, chamado Osama Bin Laden. Quem treinou Bin Laden? Quem treinou Bin Laden? Quem armou Bin Laden? Ah, para a defesa dos interesses de quem? Quem colheu o que plantou? Ah, tá. Pra que isso? Você é o Eminem. Conhece o Eminem da geografia? Sim. Paulo Macedo. Senhoras e senhores, então assim, a história, ela é um ciclo. Ela é ondas, construção e reconstrução destrutivas que se repetem. Para vocês, vestibulandos, para vocês, amores e amoras, senhoras e senhores dessa sala, a vida ainda está acontecendo. Para pessoas com mais idade, como o Flávio, a gente, e não só pelo fato de ter mais idade, mas como professor, você tem esse olhar. As táticas se repetem, são ampliadas, existe um megafone que amplifica essas táticas na medida que a tecnologia vem. E aí o Paulo e o Flávio já colocaram muito bem, a informação e a desinformação passam a fazer guerra. E você viu que a gente ainda não falou de guerra entre estados, que é a guerra tradicional, a guerra formal. Nosso recorte vem do bug do milênio, quando você ventila e começa a ventilar informação e desinformação. E olha como a gente era bobo, a gente acreditava em código binário, e para nós era o máximo entender código binário, 0 e 1. Hoje a geração de vocês já vai além disso, né? O nosso código binário 0 e 1, que era isso que tinha, que a gente acreditava, que achava que informática era só isso, de 1999 para 2000, acreditava-se que a gente ia ter os computadores voltando para 1900 e apagando tudo. Isso era o bug do milênio. Essa era a ideia do bug. A aposta era binário. Que nós não teríamos a virada, a máquina não seria suficientemente capaz de fazer essa virada. Tinha um cara chamado Nostradamus, que ele fez umas previsões e a mídia bombardeava isso, então a gente acreditava muito nos Nostradamus, né? Lembra previsões? Sim. Eu vou te dar a palavra só para fechar aqui. Então, a informação como instrumento de guerra, o ataque terrorista de 2001 que abre uma guerra de construção e reconstrução, de história, de factoides, e aí você tem uma invasão, e não é guerra, ao Afeganistão, na justificativa de vingar o ataque. Você elege o eixo do mal. Você invade o Iraque, outra invasão, em nome da justiça. Isso é apoiado, justificado pelo sentimento de comoção que está do lado ocidental. O sentimento de comoção do lado ocidental. Professor! Você vai dentro dessa perspectiva. Deixa eu fechar que a menina quer fazer pergunta. Eu também. E aí é o seguinte, nós não falamos de guerra formal. Mas eu vou botar o microfone para você falar, mas eu vou ouvir para passar para o Paulo Macedo. Tem 3, você só tem uma. Explicasse só um pouquinho sobre o bug do milênio, porque eu não sei o que... Anota, bug do milênio. Quem é? Considerando que os Estados Unidos teve o posicionamento em relação ao Talibã de armar grupos separatistas no Oriente Médio, é similar à postura que ele teve à Ucrânia em relação a armar o governo. Tipo, provavelmente vai surgir vários grupos separatistas agora na Ucrânia.
Paulo Bug do Milênio, Flávio Bug do Milênio, e essa tática, lembrando que nós temos aí os sandinistas, temos outros exemplos que vocês não estudaram, que é essa mesma tática de armar dos Estados Unidos. Tá? Olha só, o bug do milênio é a historiazinha do código binário. Os computadores eles eram estruturados em código binário, só usava 0 e 1. Então a ideia era toda essa, para poder resumir. A gente tem as datas de todos os eventos que a gente faz nas nossas transações financeiras. A ideia era que a estrutura de bancos, a estrutura monetária financeira mundial, na virada de 99 para 2000, poderia, em vez de conhecer uma nova data, 2000, voltasse para 1900. Se ele volta para 1900, tudo que estava registrado ali sumia. É como se a gente tivesse voltado 100 anos antes. Então, havia essa possibilidade, nessa história de ser binário, ele não reconhecer a mudança de 1000 para 2000. Por isso que foi dado o nome de bug do milênio. Dizem as más línguas que foi um rapazinho de 14 anos que resolveu o problema e ganhou dinheiro lá nos Estados Unidos. A gente não sabe se é verdade, mas que foi a partir da ideia dele, você resolveu e nada se confirmou. Só que olha para mim. Bolsa de valores já era algo importante no cenário mundial? Fluxo de mercadorias, de informações era importante no mercado mundial? A gente já vinha de um período de multipolarização econômica onde você tinha novos centros de poder financeiro e econômico disputando com os Estados Unidos. No final de uma década difícil, tá? Que a gente está tendo efeito saquê, efeito tequila, efeito cachaça. União Soviética acabou, o leste europeu está empobrecido, 1998 Brasil e Argentina quebram. Em 1998, efeito saquê, economia do Japão tem uma ressaca danada, por isso que é efeito saquê, como se tivesse tomado uma cachaça e está numa ressaca sem conseguir vender. Havia necessidade de você simplesmente mostrar novamente quem era importante. Estados Unidos começava a ter concorrência de antigos aliados dentro do cenário mundial. O jogo de informações, como o Robson falou, isso é o bug do milênio. A minha dúvida, eu vou chegar na pergunta da colega de vocês. A minha dúvida com o Robson é que o Robson falou assim, invasão e não guerra. Tanto do Afeganistão quanto do Iraque, 2001 e 2003. Por que invasão, Robson, e não uma guerra? Havia resistência armada suficiente do Afeganistão ou do Iraque para enfrentar aquilo dali, gente? Segunda coisa, alguém se opunha à intervenção norte-americana no Afeganistão? Ninguém. Ninguém. Conceitualmente tem uma parada importante, tá? Conceito, tá, galera? O que é a guerra? Guerra é um conflito oficial entre duas ou mais nações, tá? Duas ou mais nações, isso é guerra. Cuidado que você tem escalas. Uma guerra civil é um conflito armado de grande porte no ambiente interno de um país e que envolve diretamente a população. E uma guerrilha é o que é mostrado um conflito de pequeno porte entre um grupo e muitas vezes um Estado. Lembrando, a guerrilha, esse pequeno grupo, eles não possuem uma bandeira oficial. Tá? Contra o Estado de bandeira oficial. Isso é a guerrilha. A mais famosa dentro da América do Sul, a última grande famosa que nós tivemos foi as FARC. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então é um grupo de colombianos liderados por alguns militares que simplesmente se escondem dentro da floresta, através do narcotráfico se armaram, potencializaram suas ações através de ações terroristas contra o Estado colombiano, na tentativa de destituir o governo oficial do país. Guerrilha. Tá? Lembrando um passo importante, tá? O terrorismo pode estar envolvido nesse processo todo, sim ou não? Você pode ter numa guerra atos de terror, moçada. O que é terrorismo? Um ato de provocação de medo, pânico, que é premeditado, organizado do ponto de vista ideológico e que ataca diretamente o que, moçada? A comunidade civil. Que envolve. Por que se envolve a comunidade civil? Por uma questão muito simples. Existem 3 formas de você produzir terrorismo, tá certo? O terrorismo, moçada, de civilização contra o Estado, ou seja, um grupo ataca, moçada, um ente institucional. O terrorismo que a gente chama de civilização contra civilização, quando um grupo ataca, moçada, uma outra civilização e aquilo que ela representa, é o caso do Estado Islâmico. E o terrorismo de Estado contra civilização, ou seja, quando o Estado é o provocador do que, moçada? Do medo, do pânico, do terror, etc, etc. Pode crer? Lembrando, a Al-Qaeda, ela não ataca os Estados Unidos para atacar, moçada, a sociedade norte-americana. Ela ataca o quê? O Estado norte-americano. Então, quando ela faz um ataque ao World Trade Center, ela não quer matar aquelas pessoas, ela quer matar aquelas pessoas para atacar o quê? O símbolo econômico dos Estados Unidos. Quando ela faz um ataque ao Pentágono, ela quer promover o ataque ao quê, moçada? Ao símbolo militar, da inteligência militar norte-americana. Flávio, ou seja, tinha lembra para os sentido, meninos tá certo? a hora. O horário do ataque
entre 8 e 9 da manhã. Que horas começa o expediente nos Estados Unidos? 9 da manhã. O World Trade Center, na época, os 2 maiores prédios de escritórios do mundo, estava vazio. Se ele tivesse cheio, se fosse para matar gente, eles tinham jogado aqueles aviões 10 da manhã. Paulo, não tinha um avião? Tinha avião 10 da manhã. Aquele é um voo que sai constantemente da costa leste para chegar na costa oeste. Constante, é igual o ônibus da W3, passa toda hora. A gente tem, dentro do Pentágono, foi atacado para poder mostrar que Estados Unidos militarmente era vulnerável. Agora eu vou puxar só para poder responder a da colega de vocês. Olha a pergunta dela. Professores, Estados Unidos, em outros tempos, armou determinados grupos para poder conseguir não atuar diretamente na guerra, mas conseguir um resultado que era ou conter o avanço de alguém que era seu inimigo, já que ele não podia entrar, no caso do Afeganistão, era a Guerra Fria. Isso vai se repetir agora? Estados Unidos fez isso muitas vezes. Vou dar um exemplo recente. Quer dar, Bob, o exemplo? A gente pode puxar aqui. Ó. Na saída dos Estados Unidos do Iraque, no segundo mandato do Obama, recentemente, olha o que vai acontecer. Eu tinha um problema na Síria. A Guerra Civil da Síria tem 11 anos. O que os Estados Unidos fez? Tinha um grupo de opositores, extremistas dentro do Iraque. Os Estados Unidos foi lá e falou, dou arma para vocês entrarem na Síria e desestabilizar o governo do Assad. Alguém sabe me dizer que grupo é esse? Estado Islâmico. O que o Estado Islâmico fez quando recebeu as armas? Se fortaleceu, começou a tomar território dentro do Iraque, tentando formar um novo califado, desrespeitando tudo quanto foi liderança. Estados Unidos falou, ferrou. O que a gente faz? Vamos armar quem agora para enfrentar o Estado Islâmico? Os curdos da Turquia e da Síria, que aí vão ajudar na luta contra o Estado Islâmico. Os curdos agora estão fortalecidos, brigando dentro da Turquia, causando instabilidade. Atualmente, a gente tem o Ocidente armando ali dentro da Ucrânia. O problema da Ucrânia é que é diferente. A Ucrânia existe um sentimento nacionalista do ucraniano. E a gente tem, nas províncias junto às fronteiras da Rússia, principalmente no leste da Ucrânia, uma porcentagem de população de origem russa, herança ainda da União Soviética. A questão toda é, esses grupos, eles querem se ver livres da Ucrânia? Eles querem se ver livres dos russos. Então, mesmo que você tenha os russos saindo dali, é bem provável da gente não ter esses levantes como aconteceram em outros lugares, desde que se respeite a manutenção da soberania ucraniana. Paulo, por que a Rússia não anexa a Ucrânia, tem poder militar? Aí geraria uma guerra maior. Mas olha só, para e pensa. Olha o tamanho da Ucrânia. Coloca dentro da Rússia. O povo ucraniano quer ser russo? As revoltas serão constantes contra o governo do Putin? Controlar aquilo é uma loucura? Anexar aquilo é uma loucura? É uma análise para a gente fazer. Em uma outra aula. Eu tenho uma dúvida rapidinho antes de passar para os ministros sobre essa questão. A diferença entre o Oriente Médio e a Ucrânia é, primeiro, que a Ucrânia é o berço da civilização russa, século XI, Rus de Kiev. Então, russos, ucranianos e bielorrussos nasceram da mesma... Rus de Kiev. Kiev é a capital da Rússia, era um reinado, nasceu tudo ali. Então, eles, na verdade, são etnicamente da mesma origem. A diferença com os árabes é que, em 1916, com Sykes-Picot, aquilo que a gente chama de países árabes foi uma construção britânica e francesa. Então, eles não têm um sentimento... Lembra? Lá, naquele caso, o Estado precede a nação. É diferente de quando a nação precede o Estado. Ou seja, a razão é uma razão de conflito. Tá? Nação, povo, gente, Estado, organização política de um determinado território. Tá? Tem que lembrar disso. Isso é importante, tá? Lembrando, os Estados Unidos intervêm de algumas formas no Oriente Médio e em conflitos. Quais são essas? Uma delas citadas pelo Bob. Forma número 1, tá? Estados Unidos promove aquilo que nós chamamos de proxy war. O que é uma proxy war, moçada? É uma guerra por procuração. Eu faço alguém lutar a guerra por mim. Além disso, eu promovo golpe militar, Saddam Hussein. Eu promovo o quê, moçada? Tentativas de acordo de paz. Eu fortaleço grupos fundamentalistas. É melhor um grupo fundamentalista islâmico do que o socialismo soviético. Ou eu construo milícias armadas, Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Ou seja, são 5 formas de intervenção norte-americana. E a Ucrânia, moçada, é uma dessas 5 formas.
Ou seja, eu construo o quê? Uma proxy war. Alguém vai lutar uma guerra que eu gostaria de estar, mas não posso estar fisicamente. Eu vou ilustrar Estado Islâmico. Deixa eu só fazer a rodada de pergunta, e aí a gente volta para esse lado aqui, que já está ali com o microfone na mão. Uma pergunta. Vendo esse contexto dos Estados Unidos armarem outros países, é possível que na Ucrânia alguns grupos extremistas se fortaleçam com essas armas e acabem criando algum movimento dentro da Ucrânia? É possível, porque já existe algo pré-invasão russa. A dinâmica, e a gente vai chegar... Pessoal, nós vamos chegar em Ucrânia, mas só adiantando para vocês, para a gente, dentro do que nós planejamos para caminhar sobre os valores da guerra, porque se a gente começar a Ucrânia, não para, mas existia pré-invasão russa. Né? Já esses grupos que... Numa outra aula que eu dei, que eu ministrei com o Paulo, infelizmente o Flávio não estava, nós estávamos falando disso. Olha o valor do Vladimir Putin. É o último grande líder, negociador, estadista, né? Mesmo que todo dia de manhã ele acorde como? Putin, né? É o último grande. O Biden, a idade pesa. O Macron tem a minha idade. Eu falei isso, Paulo não acredita. Você não tem mais a Angela Merkel. Mas a gente fala disso porque o Putin ele vai se valer disso também, dessa liderança dele. Então, na Ucrânia já existiam esses grupos, e aí uma das justificativas para a invasão são os grupos nacionalistas, que aqui no Brasil são neonazistas, né? E aí, dentro desse aspecto, a gente fala. Que eu estava querendo saber sobre o professor falava, estava categorizando todos os tipos de guerra civil. Eu queria saber, por exemplo, o crime organizado nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por serem enormes e são contra o Estado do Brasil, eles são categorizados em que tipo de guerra, por exemplo? É boa a tua pergunta, porque eu ia falar isso na hora do Flávio e esqueci. Pessoal, meus jornalistas, minhas jornalistas, meus correspondentes internacionais, presta atenção porque eu quero conversar com vocês. Existe a ciência, existe o estudo, o Guilherme falou de tese, né? Existe tese, hipóteses, análises, e existe a imprensa. Você tem que usar termos que possam conversar com pessoas que não são academicistas. E aí é onde nós empregamos o termo guerra no nosso dia a dia. Nós, professores, temos uma guerra a vencer contra os efeitos da pandemia na educação. A guerra contra o crime organizado. Mas, quando você utiliza, dentro de um país como o Brasil, que merece uma aula só para ele, instrumentos como ponto 40, ponto 50, blindado, organização, células, você está promovendo ataques, igual quando São Paulo para no Salve Geral, né? Você promove ataques que causam dor, execuções, que causam pânico, isso é enquadrado em ações terroristas. E é tão complexo isso, e merece uma aula, porque quando você tem a polícia entrando no morro, numa comunidade do Rio de Janeiro, eles hasteiam a bandeira do Brasil e a bandeira do Rio, porque ali está sendo tomado um território. Aí a gente vai entrar no conceito de território, de territorialidade. E aí é bem mais profundo. Mas essas ações que acontecem no Brasil, nós não vamos categorizar, nós, como guerra, porque a guerra é uma notícia, é uma imprensa, né? Então você passa essa ideia desta forma. Tudo bem? Vamos lá. Onde é que nós estamos exatamente? Nós estamos nas invasões e as ocupações de Iraque, de Síria, que é promovido, né? E aí entra a Primavera Árabe, que o Flávio fala também, daqui a pouco. E aí nós temos imagens. Eu quero que vocês, assim, entendam. Carro-bomba, prédio bombardeado e uma cerimônia de sepultamento. Isso mexe com qualquer ser humano. Hoje, numa aula de eletiva, a aluna deu um show, a aluna falou, e ela fez todo um discurso sobre como os horrores da guerra afetam assim, as pessoas que param para prestar atenção. Sempre digo a vocês, pessoal de Águas Claras, onde eu dou geopolítica, eu falo, vamos entender a guerra assim. Agora é a noite na Ucrânia, dia no Brasil. O cheiro que está naquelas cidades bombardeadas,
o sistema de esgoto, de água, de aquecimento, as sirenes. Imagine o odor da cidade, a mente trabalhando. Você pode fazer o que você quiser aí, que você não chegou nem perto do que é isso. Você pode tentar imaginar os horrores de todo o contexto que tem na Ucrânia. Mas isso comove, eu tenho uma guerra na Ucrânia. Agora levante a mão a todos que estão comovidos com a sociedade que está sofrendo um extermínio em Moçambique. E quero que você me explique ao levantar a mão. O que acontece em Moçambique? Boa, né? Ou seja, é difícil entender o que acontece em Moçambique, não é? Se você procurar hoje no noticiário mais assistido da noite, você vai encontrar o que acontece em Moçambique. Bob, Difícil, né? eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Vocês sabem qual da bandeira da Ucrânia? Na primeira semana de ataques promovidos pelo Putin à Ucrânia, os Estados Unidos bombardeou a Somália. Alguém sabe a cor da bandeira da Somália aqui? Chifre da África, vamos lá. Quem está comovido e quem hoje vai fazer aí, ó, pray for chifre da África. Nada. Né, o Capitão Phillips lá, né, o filme. Pessoal, é o seguinte, eu gostaria muito que vocês entendessem. Nós não valorizamos. Nós não valorizamos. Nós não valorizamos a guerra. Volta aqui. Volta só aquela imagem. Só um minuto, Flávio. Nós não valorizamos a guerra, mas nós somos levados a valorizar a geografia da guerra. Isso. Aí, outra questão de valor de guerra que nós estamos trazendo. Você é levado a valorizar. Eu achei tão bonito hoje, eu entrei na sala do terceiro ano, não me lembro qual, olhei uma fileira e tinha os meninos assim, todos com a mochilinha amarrada com a bandeira da Ucrânia. Eu me toquei com aquilo, eu passei assim, amanhã, falei assim, cara, eu vou dar uma aula sobre o valor da guerra, eu vou achar o momento que eu vou colocar isso, porque foi bonito. Amanhã, inclusive, vamos todos estar vestidos de eritreios. Não tem guerra na Eritreia também? Por um acaso é do lado da Somália. Olha aqui. Tá vendo aqui? Se o Robson não tivesse escrito aqui, se era na Europa, e eu perguntasse para vocês, isso é imagem da onde? Nos dias de hoje, tudo que a gente está vendo, você associaria essa imagem ao quê? A Ucrânia. Se a gente pegasse essa imagem daqui, Brasília, se a gente pegasse essa imagem aqui, escombros, pessoas, a gente associaria o quê? A gente está em plena guerra. Olha só que legal. Vocês estão vendo a cor das pessoas? São branquinhos, loirinhos. Lembra para mim, há 20 dias atrás, qual foi a frase de todos os importantes jornalistas da Europa Ocidental? Que é absurdo gente branca de olho azul e cabelo amarelo morrendo. Não é num país de terceiro mundo, então essa guerra está errada. Isso é DW. Isso é Daily Telegraph, o maior jornal da Europa, dizendo assim, essa guerra está errada porque ela acontece com pessoas que têm contas no Instagram e contas no Netflix, e são, portanto, parecidas com nós, com a qual a gente conviveria lado a lado, porque são pessoas de classe média, não é pobre, de terceiro mundo. É essa guerra que a gente valoriza. É essa guerra que a gente fala assim, essa está errada. Teve bombardeio na Síria essa semana? Alguém na Síria morreu? Está tendo guerra na Síria? Só há 11 anos. E é sírio matando sírio. A Europa não mostra, o Ocidente não mostra. Como o Robson falou, Eritreia, Somália, Quênia. Nossa, Quênia, 3 tribos que se matam, todo mundo. Hoje, Paulo, todo mundo é a mesma cor. Pois Mianmar, né, Paulo? Mianmar, são muitos. Atentado terrorista na Europa, morte na Europa.
Explode sede de jornal europeu, liberdade de expressão está sendo atacada, explode boate, explode cassino, atropelamentos na França, em Barcelona, na Alemanha. A nova tática do terror é pegar o menino europeu que não se sente europeu e convencer que ele é rei lá no Estado Islâmico. E aí ele volta para a Europa, convence mais 3 coleguinhas que é legal exterminar todo mundo, entra no carro, massacra na igreja. Cara, tudo isso é dramático. O que nós fazemos? Cadê as meninas que estavam subindo hoje lá a rampa, né, de braços dados? Eu falei, puxa, parece uma manifestação ao som de Geraldo Vandré, né, caminhando e cantando, seguindo a canção. Aí os europeus se unem, o jornal mostra, você se comove, você vai lá no seu Instagram, no seu Twitter, faz um desabafo, muda a foto do Instagram, pray for France. E ó, Jesus Charlie, lembra? Jesus Charlie. E é essa. E aí os líderes mundiais, o cara é bombardeado dia sim, dia também, vai lá se unir por aqueles que ao lado dele, né, podem representar algo. Essa foto é antiga. Essa foto é de um momento atual. Esse senhor aí é o Mahmoud Abbas, né? E aí é o da Palestina, que é bombardeado dia sim, dia também. Né, aliás, por Israel. A Palestina que está sendo massacrada vai agora. Vai aparecer aí daqui a pouco, né? E aí nós nos unimos, a imagem é simbólica, o negócio é legal. E na Palestina ele está lá de braço dado, volta aí, o cara está lá, o Mahmoud Abbas está lá de braço dado, emocionado com a situação dos franceses, e enquanto isso na Palestina, beleza. Em meio a uma comoção de algo injustificável, eu não sei, eu vou fazer um desabafo, eu já sofri muito nessa vida. E a última vez que eu sofri demais foi quando o Paulo brigou comigo. Ele torce por Vasco, gente, por isso que ele já sofreu demais. Você não tem. Você é vítima também. Você é vítima desse senhor. Vou falar. Tinha um paredão de professores. Um paredão de professores e eu quero ouvir o nome do escolhido. E quem foi preterido... Eu, depois de 22 dias, você estava no mato comigo. Eu tenho pavor de quê nessa Calma, vida? gente. Tá no mato com ele, calma. Cara. Você estava no mato. Calma. O que eu tenho pavor nessa vida? Cobra. E o que eu vi lá? Cobra. E eu imaginava, enquanto vejo cobra, o Eric passando, o Eric tá onde? Jesus para aí, né, pá. Paulo chegou, eu falei, Paulo, a próxima vez que você me judiar, o bicho vai pegar. E quando eu uso essa expressão judiar, você sabe que o Paulo não foi legal comigo. Ele me transformou num judeu. Aí eu vou lá e dou um país para o judeu. E eu pedi, por favor, para o palestino sair. Eu pedi, palestino, com licença. Me empreste aqui a sua casa. Eu gostaria da banheira. Gostaria muito do reservatório de água. Gostaria muito aqui do quintal, né? Gramado, e eu tenho aqui um quarto de empregado que eu vou dividir e estou pensando em te dar. Mas o judeu é culpado disso? O que tinha em torno do judeu ali naquele momento? O que tinha acabado? A Segunda Guerra Mundial. Estava todo mundo como quando olhava os judeus? Comoção. Comovidos. Eu dou. E aí eu dou apoio, e aí eu dou prestígio, e depois de 70 anos, eu continuo dando apoio, prestígio, e aí você olha para aquela situação, e quem não tem apoio e prestígio? Os palestinos. A pergunta é, o palestino vale mais ou menos nessa guerra que o judeu? Você está no Brasil, no Ocidente. Você está aqui. Se você pensar como brasileiro, você não vai pensar em nada. Nenhum dos dois tem maior valor. Se você pensar como Estados Unidos, quem tem maior valor? Como a Europa, quem tem mais valor? Como o mundo capitalista moderno que somos, quem tem valor? Então eu vou dar um país para os palestinos, mas eu não admito que a Rússia invada a Ucrânia. Porque eu estou vendo o lado de quem? Da Ucrânia. E na geopolítica, nem sempre um lado, cientificamente, é só o que deve ser analisado.
Alguém já parou para analisar como Vladimir Putin, como as lideranças, ou o Vladimir Putin, ou as guerras que exterminaram e aniquilaram as fronteiras da Iugoslávia, ou as diversas guerras da África. Para nós, vestibulandos, o importante é a análise científica e não emocional do fato. E na análise científica do fato, você tem o ucraniano, tem o Putin, tem Israel e tem o palestino. Então, quando você se deparar com esses valores, você tem o valor emocional de uma guerra e o valor científico, o valor dos diversos autores que nós poderíamos citar, das conexões. Mas o mais importante, eu sempre falo isso para vocês, o Enem é ok, minha aula, revisão intensa para o Enem. O PAS eu sempre falo que é 100% geopolítica, e lá aqui na Asa Sul e na Asa Norte, com o Paulo Macedo, e em Águas Claras, comigo. Então vocês devem entender que existem análises, numa redação como essa, você pode dar um show de redação abordando o lado do Putin. Não quer dizer que você apoia o Putin. Quer dizer que você está fazendo uma análise científica, geopolítica disso. Flávio, Paulo? Até porque, moçada, guerra é um tema central do PAS 3. Você observa isso através das obras. Você tem as cartas de quem, moçada? De Einstein, né? De Einstein para Freud, para Nietzsche, perdão. Depois você tem o que, moçada? Necropolítica, com Achille Mbembe. Você tem as cartas de Gandhi para Hitler, tentando evitar a guerra, inclusive. Nesse cenário, você ainda tem, e é importante, a condição humana da Hannah Arendt falando sobre a guerra, sobre as origens do totalitarismo, sobre a banalização do mal. Aliás, guerra é o fruto do processo de banalização do mal. Mas lembre-se, tá? Da mesma forma que a guerra é o fim da geopolítica, a guerra também é uma outra forma de fazer política. E da mesma forma que alguém perde com a guerra, alguém ganha com a guerra. Após a Primeira Guerra Mundial, quem é o maior vencedor da Primeira Guerra Mundial? Estados Unidos rachou de ganhar dinheiro, os impérios caíram, os grandes impérios absolutistas, é ou não é, moçada? E militarmente ele foi decisivo na guerra. Vocês têm prova de história essa semana, não é isso? Após a Segunda Guerra Mundial, quem é o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial? Meu pai falava uma frase assim para mim: não basta você ser honesto, você tem que provar que é honesto. Não basta que você vencer a guerra, você tem que mostrar para o mundo que venceu a guerra. Aí você tem Bretton Woods em 44, a vitória econômica. Você tem ONU em abril de 45, a vitória política. E você tem o que, moçada? Olha só que coisa muito doida. Você tem Hiroshima e Nagasaki mostrando para o mundo que eu venci a guerra. É a vitória militar. E os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial como o maior vencedor. É simbólico isso. Usando uma arma que ninguém tinha. E aí, de repente, a gente começa num cenário de Guerra Fria, e vocês já pararam para pensar que depois que o segundo país passou a ter uma arma nuclear, nunca mais ninguém atacou outro país com armas nucleares? 1949, União Soviética testa seu primeiro artefato nuclear. É a diplomacia que o Harry Kissinger chamava de diplomacia do equilíbrio. O equilíbrio gera paz. E a paz se faz através do que, moçada? Da força. Tem um cara que o Bob gosta muito, né? A música do Rapa, né? Marcelo Yuca, que diz assim: paz sem voz não é paz, é medo. Mas se faz a paz desse planeta através do quê? Da força. É a força do equilíbrio. Equilíbrio do terror. E o equilíbrio do terror não requer necessariamente a mesma quantidade de armas, e sim a capacidade de responder um ataque do meu inimigo e conseguir aniquilá-lo. Nesse período de equilíbrio do terror, os Estados Unidos desenvolvem uma política de média americana, doutrina da destruição mútua assegurada. Olha que loucura. Eu garanto para o povo americano que eu não perco a guerra. Posso ser o último a apertar o último dispositivo, mas a gente não perde. Se eu sou o último a apertar o último dispositivo, cadê o resto? Eu estou disposto a isso. Qual foi a última grande ameaça do Putin que remete a esse período na guerra recentemente? Alguém lembra? Ele disse que estava pronto e determinado a usar o quê? Suas armas nucleares. A gente reportou o período de Guerra Fria?
Período de ameaça de uso de armamento nuclear um contra o outro? Ah, ainda bem que isso vai ficar só ali na Ucrânia e na Rússia. Me permita fazer só uma contribuição. 1991, quando a Guerra Fria acaba, ao invés da gente ter 2 superpotências nucleares, a gente passou a ter 4 potências nucleares muito perigosas. Estados Unidos, uma delas. Mas com o desmembramento da União Soviética, a gente tem o quê, moçada? Mais 4. Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia e Ucrânia. Sabe o que os Estados Unidos faz? Devolvam as armas para a Rússia. Devolvam as armas para a Rússia, porque controlar 4 potências nucleares era muito mais difícil que controlar o que, moçada? Uma. Cazaquistão fala o quê? Devolvo. Bielorrússia faz o quê? Devolvo. Ucrânia faz o quê? Não confio em russo, não devolvo nem com reza. O que o Bill Clinton faz? Devolve. Lembra do seguinte, tá? É o momento de ostracismo da Rússia. Após o fim da União Soviética, a economia e a força geopolítica da Rússia estão em que, moçada? Em franco declínio. O que os Estados Unidos faz? Ucrânia, devolva as armas. E o que a Ucrânia faz? Devolvo. Desde que a Rússia prometa que nunca mais vai me atacar. Respeitar minha soberania. Mas o que pouca gente fala e o que a mídia ocidental não vende para nós é que desde que a OTAN não entre na Ucrânia. Minsk, né? Tratado de Minsk de 1994. A partir de 1997, o que a OTAN começa a fazer? Ei, leste europeu, cheguei chegando, balançando a zorra toda. Tô chegando e vem para cá. Como se tinha uma ojeriza a tudo que lembrava o que, moçada, o período de dominação soviética, o que o leste europeu vai fazer? Começar a se alinhar à OTAN. Só que aí tem uma questão geográfica importante. Que questão geográfica é essa, moçada? Uma vez dentro da Ucrânia, uma vez dentro da Rússia. Planície, região de fácil acesso, mar de água quente, coisa que a Rússia não tem. Solo extremamente fértil, solo mais fértil do mundo, Chernósil. Zona de produção de gás natural. E aí o que a Rússia faz? Sabe aquele tratado de Minsk? Talvez ele não tenha mais o quê? Validade. Porque a OTAN está o quê? Ameaçando entrar no quê? Na minha zona de estrategicamente importante. Boa. 1984, Mulher Maravilha. Olha só. Ataque nuclear, pô. Se não fosse ela. Se fosse nos Estados Unidos, criança sobrevivente a bombardeio. New York Times, Washington Post, Jornal Nacional, Jovem Pan. Estadão, chega lá, Estadão, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, Jornal da Escola e o meu Instagram, Prey. E eu comovido. Se fosse nos Estados Unidos, criança estadunidense vai para o campo da Acnur, refugiado. Moradores de Los Angeles percorrem distâncias quilométricas para se abrigar no México. Em Nova York, o caos. No outro dia, Washington Post, New York Times, Estadão. No Estadão, política brasileira acusada de participação em imigração forçada dos Estados Unidos. Folha de São Paulo. Candidato da ultra-esquerda brasileira diz apoiar forças intervencionistas nos Estados Unidos. E nós, no Instagram, rezemos aí, oremos. Mas é no Iêmen, pô. E aí, falando sério, é a pior crise da nossa geração. Vocês deveriam entender isso. E é aqui. Tá ali, tá lá, fica aqui Iêmen. Tá aqui o Iêmen. Fórmula 1, só eu e Flávio, cara, assim, somos fãs ainda, incondicional. Ah, eu sei, eu só queria ver quem era. Né? Domingo, grande prêmio da Arábia Saudita, atentado terrorista ao lado do evento. 12 quilômetros. Jovens, Iêmen, Irã e Arábia Saudita. Não entra comida, não entra ajuda, não entra humanidade, não entra dignidade. Mas eu, Arábia Saudita,
Foi um dos maiores compradores de armas da última década. E essas armas pararam no Iêmen. O maior, inclusive. Formalmente, né? Hamid. Irã. Rixa com o Ocidente, problemas com o Ocidente. Irã, armas para o Iêmen, para os grupos contrários aos grupos apoiados pela Arábia Saudita. Arábia Saudita, um país absolutista. Apoiado por quem? Estados Unidos. Uma das mais sangrentas ditaduras do planeta Terra. Absolutista mesmo. Parou. Inquestionável. Repórter falou mal. Corta a cabeça. Assim. Vai tirar um documento. Desapareceu, apareceu com a cabeça cortada. Irã. Um país que é um país dos ayatolás. Meu Deus do céu. Um país vinculado à religião. Eu tenho medo. Um país vinculado a uma religião que eu não entendo, eu tenho mais medo ainda. Mas está de boa o Vaticano. Eu entendo o Papa. Né? O Papa eu entendo, ele é cristão, eu entendo. Mas lá não. Porque desde o 11 de setembro, não que eu tenha uma aversão, mas se eu puder sentar na cadeira mais longe daquele cara ali, tá ok. Eu gostaria de trocar de voo, inclusive. Só se acostumem, tá? O filho de vocês, Antônio, filho de vocês, vai ter um amigo chamado Salim. E Salim vai pedir para, no meio da brincadeira, para o Antônio dar um tempinho, que ele vai rezar. Ele vai fazer uma oração. Rezar é o brasileiro traduzindo, né? Cadê seu amiguinho? Está rezando, mãe. Como é que ele está rezando? Ajoelhado. Manda embora. Ele pode explodir. Desde 2001, é isso, é a guerra de valores, pessoal. Aquilo que eu não entendo me causa medo. Aquilo que eu entendo, eu critico porque eu acho que entendo. E eu não aceito, basicamente, nada. O valor da guerra, se é nos Estados Unidos, me afeta. No Iêmen, eu procuro nem saber. Aí, na Ucrânia, me dói. Porque é lá o branquinho do olho azul que vocês falaram, né? Jovens, e olha que nós não usamos durante a nossa explanação, estamos chegando no momento final, nós não usamos na explanação o valor financeiro da guerra. Quem ganha, quem paga. O Brasil, há um tempo atrás, virou, eu não vou dizer que piada, porque piada é muito complicado, mas alguém de dentro do próprio exército diz, o Brasil não tem munição para sustentar uma hora de guerra. E as pessoas ficaram chateadas. Como é que fala isso? Pô, estou indignado. Vamos fazer aqui motociata, uma tanqueciata. Vamos passar os tanques aqui. Aí quando você viu os tanques, virou o quê? Chacota, pô. Há investimento nisso? Não. Gripen. O que é um Gripen? É um avião. É só um avião? É o quê? Um caça. Já foi para Anápolis, jovem? Lá em Anápolis tem a base, lá ficam os caças bonitão. Já foi aqui na base aérea de Brasília ver os nossos caças? Nosso caça é tipo Flintstone, mano. Os caras vão empurra assim e vão. É miragem. De que ano? De que ano? Porta-avião do Brasil. O mais moderno de todos. É zerado. É zerado. Ele é da onde? Francês. De quando? De 1962. 62. É zero. Que recebe quem? Os nossos Mirages. Os nossos dois porta-aviões. Um é francês, outro é sueco. E o mais novo é de 1962. E aí ele recebe o Mirage. E aí, Flávio, a gente vai trocar os nossos caças e a gente faz uma parceria com a Suécia. É injustificado. Tem que criticar. Eu não consigo entender gastar tantos milhões de reais para comprar avião, para comprar caça. Por quê? Porque tem um valor. O valor da guerra. Você não aceita que se gaste com isso. Sabe aquela história do Brasil se aproximar da legalidade no porte e transporte de armas? Você sabe que muita gente não vai rolar assim e se decepcionou quando viu o preço de uma arma. É isso, é o valor da guerra. E nós nem abordamos isso. Nós ficamos no valor imaterial, no valor de valores, emocional. Tá? Bob, para citar um... Só vou passar a palavra para o Paulo e para o Flávio.
E eles vão fazer também o encerramento, porque redação ainda volta com a parte, é isso? Beleza, o Gui ainda vai falar com vocês. Só para reforçar essa tese do Bob, assim, olha só como é que é muito doido. Tem uma frase do Iron Man 1, que eu acho espetacular, do Tony Stark, que ele diz o seguinte: nós fabricamos as armas que nos deixam ricos. Nos matam, mas nos deixam ricos. Não se esqueçam que o maior financiador da campanha do John Biden é a indústria armamentista norte-americana. No momento em que os Estados Unidos passam pela sua pior crise social dos últimos 45 anos. No momento em que a gente tem o quê? O pior IDH da história dos Estados Unidos desde quando ele começou a ser contabilizado em 1990. No momento em que a gente tem uma crise social nas fronteiras norte-americanas bastante significativa e o governo Biden passa pela pior aprovação desde o começo do seu mandato. E tudo isso depois de ter abandonado de forma estranha o Afeganistão. Eu brinquei com meus alunos dizendo o seguinte: o problema do Afeganistão é que a gente ainda está falando dele. Quando a gente parar de falar dele, o bicho vai pegar no Afeganistão. Como está pegando? Ou vocês acham que as meninas voltaram para as escolas? Mas o prazo era na última quinta-feira, o prazo. Na última quinta-feira era para todas as alunas voltarem para a escola. Voltaram, moçada? Todas as escolas estiveram fechadas. Só que, na boa, que se exploda o Afeganistão. É um país muçulmano. O que vale mesmo é a gente falar do quê, moçada? Da guerra. E lembre-se, tá? Como na Guerra Fria a gente construiu isso, agora a gente faz a mesma coisa. Nós construímos um conceito de herói, e numa guerra, moçada, não existe herói, só existe vilão. A gente agora, na mídia ocidental, está tratando como herói um cara chamado Zelensky, que está armando, e se nenhum analista de geopolítica faz isso, está fazendo errado. Ele está armando o Batalhão Azov e o Sol Negro, que são dos dois grupos neonazistas. É por isso que o Putin usa o termo que, moçada? Desnazificação. E a gente estava, inclusive nós aqui, temos grupos que valorizam esses grupos, Flávio. o Batalhão Azov e o Batalhão e o Sol Negro. Flávio, o acordo de ontem na Turquia, o Putin se comprometeu em recuar com as tropas em Kiev, parar, desde que os dois grupos entreguem as armas. Foi esse o acordo ontem da Turquia. Tudo caminhou e a exigência do Putin para poder recuar com suas tropas é que os dois grupos extremistas de direita, que o Putin alega ser neonazista, entreguem suas armas. Só que esses grupos são os grupos que mais receberam armas no curso da guerra, para enfrentar aí o exército russo. Aí vem a incógnita. Putin vai cumprir se eles entregarem? Se eles entregarem, a grande resistência naquela região diminui. Aí vem o nó. Aí vem o nó. Olha só. Não? Deixa eu te combinar Pode. essa paradinha. Eu estou vendo. A gente está fechando. Isso foi ensaiado agora. Tá? Não, é porque assim, a gente ia pedir para o Bob soltar aquela frase, que é de um soldado na Segunda Guerra Mundial, que diz o seguinte, né? Uma guerra é um ambiente em que jovens que não se conhecem não se matam, né? Não sabem por que estão lutando e se matam, e feita moçada, por velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam, né? Ou seja, no fim das contas, não se esqueçam, essa é uma guerra que envolve todos nós, e de alguma forma todos nós morremos um pouquinho. Oi. Senhoras e senhores, meninos e meninas, amores e amoras, nós vamos voltar a palavra para o professor Guilherme. Eu queria muito agradecer a paciência de vocês, e essa é a cadeira de Humanidades, tá? Em parceria com a cadeira de Redação da professora Ângela, por favor. Esse é só o primeiro de uma série de eventos que nós vamos fazer. Por favor, o pessoal da imprensa. Ângela, por favor, antes do Gui falar. Pessoal da imprensa, por favor. Cadê? Que isso, pessoal da Folha, Estadão, Los Angeles Times. Aqui, pode vir, pode vir. Eu sou um pau de céu. Gente, só para poder fechar. Vamos lá, tá fechando, ligado? hein? Deixa o Gui falar. Pessoal, estão me ouvindo? Depois
dessa explanação maravilhosa, né, desse repertório, dessa vasta gama de repertórios, trouxe uma humilde tese aqui para vocês, né? Pensei aqui nessa tese e eu acho que casa bastante, né, com o que foi discutido. Acho que a gente não combinou, mas acaba que casa bastante após essa discussão maravilhosa que a gente teve aqui com os professores de humanidades. Olha só, a insaciabilidade humana faz com que o caráter destrutivo das guerras, pois não, aumente com o tempo e comprometa a integridade da vida no futuro, beleza? Então, com o passar do tempo, a gente vai avançando tecnologicamente, a gente avança cientificamente e a gente avança também no nosso potencial de autodestruição, beleza? Como ficou bem evidente aqui. E os argumentos, para a gente não se delongar tanto, que a gente já ultrapassou um pouquinho o tempo, temos aqui o nosso quarto passo. Não podemos esquecer, estamos no momento de falar da argumentação no texto dissertativo argumentativo. E eu sempre falo que argumentar, perceba, é trazer também repertórios para poder embasar o meu posicionamento. O próprio argumento em si ainda não é a comprovação. Ele precisa de uma fundamentação. E essa fundamentação ela vai ser desenvolvida no parágrafo de desenvolvimento. Mas precisa estar citado na introdução, concordam comigo? Então, o projeto de texto, ele prevê tudo. Prestem atenção. Tudo que eu vou desenvolver ao longo dos meus próximos parágrafos. Se você for parar para perceber, o projeto de texto é o meu parágrafo de introdução, ok? Em que eu trago resumo dos argumentos que eu chamo de linha argumentativa, né? Esses dois eixos aqui, dois argumentos que visem a comprovação do posicionamento criado. E aí, dois argumentos possíveis que eu trago também, além das questões que envolvem a nossa realidade, que muito bem os professores abordaram, a gente não pode esquecer que a arte, como imitação da realidade, também serve como comprovação. Então eu trouxe essas duas perspectivas. A arte, como imitação da realidade, intensifica os prejuízos propostos pelos conflitos bélicos. E os últimos confrontos internacionais evidenciam os riscos irreparáveis que a guerra pode causar. Beleza? Então eu trago o aspecto científico, o aspecto artístico e diversifico no meu processo de argumentação. E aí, cabe a você escolher que tipo de repertório você vai abordar. Seja um exemplo de guerra, seja um exemplo de obra, seja um trecho de música, de poema, de peça teatral, enfim. Queria agradecer a presença de todos. Acho que esse evento ele não aconteceria se não fosse por vocês, para vocês e com vocês. Então, uma salva de palmas para os estudantes do Colégio Sigma.